Ô Mari, você também apurou com o governo brasileiro, né? O Brasil, Itamaraty, não foi informado sobre isso. Exatamente. Então, logo a notícia da Fox News saiu, eu, claro, fui procurar as fontes na diplomacia brasileira e tanto aqui em Washington quanto em Brasília, nenhuma autoridade do governo Lula tinha sido avisada de antemão pelo governo americano de que essa medida seria tomada, o que, aliás, seria um praxe da relação diplomática bilateral entre países parceiros, como são Brasil e Estados Unidos, né? O governo brasileiro não foi oficialmente informado dessa decisão. Aliás, mesmo ainda agora, essas conversas com o Departamento de Estado seguem em andamento, mas as autoridades brasileiras seguem ainda buscando informações exatas e não há ainda definição de uma resposta do Brasil em relação a isso, né? A gente lembra que Brasil e Estados Unidos enfrentaram no ano passado o pior momento da sua relação bilateral em mais de 200 anos, com a escalada de um tarifaço, com a aplicação de sanções a autoridades brasileiras, derivadas aí de uma tentativa do governo Trump de interferir politicamente no Brasil, inclusive citando a situação processual criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Essa situação refluiu, parte do tarifaço já caiu, parte das sanções também já foi retirada, e os dois países, Diego, estão em negociação por um acordo comercial. Era de se esperar a comunicação, portanto, entre as autoridades dos dois países, antes que uma notícia dessa fosse divulgada. Mas a gente também sabe que o governo Trump tem o hábito de vazar certas informações, especialmente para redes amigas, como é a Fox News, para gerar e pautar o debate público ainda mais um assunto que é um assunto eleitoral para eles, da mais importante, do mais importante aspecto, que é justamente a redução da imigração no país, o combate à imigração ilegal, e a gente vê agora, inclusive, a restrição à migração legal, a migração de trabalhadores qualificados, que são, na prática, essas pessoas que têm patrocinadores para vir aos Estados Unidos trabalhar. Normalmente é mão de obra muito qualificada e é o tipo de imigrante trabalhador que a maioria dos países deseja ter, porque são os chamados cérebros, né? Aqueles que estão na vanguarda de suas indústrias, capazes de gerar mais valor, enfim, capaz de gerar inovação, de levar adiante aí setores da economia. A gente vê o governo Trump tomando a decisão de barrar este público. Vai afetar diretamente empresas como as Big Techs, que dependem, sim, fortemente de mão de obra estrangeira, viu, Diego? Com toda certeza. Agora, Mari, e isso se dá num contexto também de manifestações e de ações violentas da polícia, do ICE aí, né, que faz esse filtro da migração. Pois é, Diego, a gente vive aqui nos Estados Unidos numa escalada de tensão com uma atuação cada vez maior e mais virulenta de agentes do ICE, que é a Agência de Controle de Imigração e Alfândega, aí na sigla em inglês, né? O termo ICE já ficou bastante conhecido dos brasileiros, enfim, esses agentes têm aumentado a sua presença em cidades democratas, cidades com muitos imigrantes, e têm feito ações ostensivas, muitas vezes com os rostos cobertos, descumprindo preceitos de abordagem policial clássicas aqui dos Estados Unidos, que é a explicação sobre por que as pessoas estão sendo abordadas, né? É preciso ter um motivo razoável para abordar alguém aqui nos Estados Unidos. A polícia precisa ter um mandado judicial para entrar na casa de alguém. Isso tudo tem sido desrespeitado sistematicamente pelo ICE, que é, aliás, das poucas autarquias do governo, das poucas repartições do governo federal que aumentam, né? De resto, o Estado americano tem diminuído. E sim, na semana passada houve um incidente gravíssimo em que um agente do ICE disparou 3 vezes contra o peito de uma cidadã americana que se manifestava contrária à abordagem de imigrantes em Minnesota. É um estado em que a situação está muito tensa, ela veio a falecer, ela morreu, a situação está sendo investigada, mas imediatamente a Casa Branca já disse que se tratava de uma terrorista de esquerda, de uma ação de terrorismo doméstico de esquerda, quer dizer que a culpa pelo que aconteceu
era da mulher que foi morta nesse incidente, já retirando aí qualquer perspectiva de investigação, né, de se chegar a alguma outra conclusão, muito embora as próprias filmagens do incidente mostrem que a mulher de fato não estava ameaçando atropelar agentes do ICE, como a Casa Branca chegou a informar, e inclusive o vice-presidente J.D. Vance, numa coletiva de imprensa, chegou a dizer que o agente do ICE que atirou contra ela tinha imunidade absoluta, que ele jamais seria, inclusive, processado por essa morte. Isso gerou uma onda de protestos com mais violência. Minneapolis, né, a capital do Minnesota, está no foco de atenção porque justamente é uma comunidade grande de imigrantes e uma comunidade de somalis que virou alvo da Casa Branca recentemente. Os somalis, né, os refugiados da Somália, esse país africano, entrou no radar de Donald Trump esse assunto, e inclusive surgiu uma fraude bilionária de seguridade social no estado, que seria uma fraude no uso de creches e de auxílios à alimentação para crianças, justamente em meio a migrantes somalis. É uma comunidade grande no Minnesota, Diego. E isso começou a ser usado pela direita do país de uma maneira bastante virulenta, e, em parte, a justificativa hoje para o congelamento da emissão de vistos para uma série de países, incluindo o Brasil, é justamente essa: não deixaremos que imigrantes abusem do nosso sistema de seguridade social, que, aliás, nem é conhecido por ser grande coisa, né, Diego? Vamos deixar isso claro. Esse é um país que não tem sistema público de saúde, que não tem uma aposentadoria regular, muitas pessoas jamais conseguem se aposentar, inclusive, que não tem uma série de coisas que existem, por exemplo, no Brasil, em termos de seguridade social. Mas o discurso da Casa Branca hoje é: imigrantes estão abusando do nosso sistema de seguridade social, portanto, vamos barrá-lo. E o Brasil, os brasileiros, teriam entrado nessa conta, Diego. Coisa, hein, Mari? Mariana Sanches conosco. Mariana, obrigado pelas informações todas. Um abraço para você, beijo, bom trabalho aí em Washington. Eu que agradeço, um abraço a todos e até mais. Até.